A gente parou o desenvolvimento da nossa aplicação na última aula nesse ponto aqui, que a gente estava usando as funções exportadas nos arquivos separados, lá cada uma cuidando de uma tela, diretamente como função, e a gente retorna na nossa função app o que é retornado pela função correspondente à nossa tela, mas igual eu já tinha adiantado, essa não é a maneira correta de usar nossas funções. E aqui a gente começa a entender o conceito de componente, só que como o conceito de componente é bem central no React, envolve vários detalhes, a gente não vai abordar diretamente todos os detalhes que são necessários para compreender a fundo um componente, porque seriam muita informação jogada de uma vez só. A gente vai ver um conceito bem mais básico no começo e conforme for necessário a gente vai adicionar cada detalhe. Primeiro nível de compreensão de componente. Dá para a gente pensar primeiro um componente como uma função que retorna uma árvore de elementos. E dentro dessa perspectiva, até agora, sem saber, a gente só mexeu com componentes. Cada arquivo que a gente tem é uma função que retorna uma árvore de elementos. A gente simplesmente não estava usando ela como um componente. E agora é o que a gente vai começar a fazer. Em vez de chamar diretamente a pesquisa dentro do app, a maneira padrão de usar um componente é criar uma tag, igual a gente estava usando até agora, similar ao HTML, né, na sintaxe do JSX. Então, faço o sinal de menor e maior antes e depois. Como não vai ter nada dentro, a gente coloca a barra logo antes do último sinal de maior, como se fosse um elemento HTML mesmo, só que em vez de usar a palavra-chave, div, p, h2, a gente vai usar o nome da função que a gente está importando e que a gente quer usar de base. Salvei, até atualizei, você vê que está funcionando da mesma forma. E aqui tem uma distinção fundamental que precisa ser feita. Sem entender essa distinção fundamental, é muito fácil cair em alguns erros difíceis de entender o que está acontecendo mais para frente. Então, presta muita atenção nesses detalhes aqui. Não avança sem ter entendido cada passo do que eu vou fazer aqui, por que funciona e por que não funciona cada coisa. Eu disse que o pesquisa, como a gente construiu ele como uma função que retorna uma árvore de elementos, é um componente. Mas isso se refere ao pesquisa em si, ao valor que está dentro dessa variável pesquisa. Quando a gente usa ele dentro de uma tag no formato HTML, né, ou mais precisamente JSX, ele se torna um elemento. Então, pesquisa sozinho é um componente. Quando eu uso essa sintaxe aqui, o JSX, eu estou dizendo para o JavaScript criar um elemento a partir desse componente. E não dá para usar elemento e componente como se fosse a mesma coisa. Mas frequentemente no dia a dia é muito útil fazer essa distinção para entender o que está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está querendo armazenar antecipadamente um trecho de uma tela para ser inserido na árvore JSX. Um pouco do que a gente fez quando estava entendendo como funciona o JSX. Então vamos armazenar aqui, vamos chamar de componente, essa variável que a gente está criando, e vamos armazenar esse pesquisa dentro dessa variável componente. Veja aqui, se eu der um return componente, a página já quebra. Vou até atualizar aqui, ó. Para ver a mensagem de erro, vem aqui no console, apertando F12. Ele reclama, functions are not valid as React child. Está reclamando que você está passando uma função no meio do JSX. E isso ele não permite. Para você poder inserir esse componente, você tem que pedir para ele criar um elemento a partir dele, usando a sintaxe JSX. Agora funciona. O erro anterior seria a mesma coisa que se você quisesse retornar direto o valor pesquisa. Ou seja, realmente essa constante chamada componente, o que tem dentro dela é um componente. Para ser usado como componente, eu tenho que colocar dentro de uma tag. Como seria se eu quisesse, em vez de usar como componente, usar como um elemento? Nesse caso, eu diria que o elemento é igual a tagzinha usando pesquisa. Aqui eu estou pedindo para o JavaScript criar para mim um elemento com base no componente pesquisa.
Se eu retornar esse elemento, aí não dá mais erro, a página entende o que está acontecendo. Então, resumindo os dois casos, aqui tem um elemento, aqui eu vou criar um componente. Se eu quiser usar um elemento, eu posso retornar ele direto. Inclusive, eu poderia colocar uma div aqui em volta, vai prejudicar um pouco a formatação, mas é só para entender com mais detalhes o que está acontecendo. Posso até colocar o elemento no meio da div, lembrando das chaves, senão ele só vai escrever elemento. Então, aqui tudo bem, como elemento eu posso inserir ele diretamente, ou componente eu não consigo inserir diretamente. Se eu quiser inserir diretamente, eu tenho que usar a sintaxe JSX para criar um elemento a partir dele. Usando os dois em sequência, alternando, fica um pouco mais clara a distinção entre os dois. Se eu quisesse inserir essa página de pesquisa duas vezes, eu poderia fazer isso criando dois elementos a partir da pesquisa. Eu vou ainda deixar dentro da div, porque igual a gente viu na aula de JSX, não dá para deixar dois elementos separados um do lado do outro. A gente precisa ter um elemento raiz, e aqui o div vai ser esse elemento raiz. Inserir duas vezes o meu componente pesquisa como elemento, né? Criei dois elementos a partir do meu componente de pesquisa para inserir na tela. Salvei, se eu rolar para baixo, aparece duas vezes a mensagem, qual CEP você deseja pesquisar, o input e o botão. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um componente só sendo usado, só que ele é usado duas vezes, porque são criados dois elementos a partir do mesmo único componente. Mais um ponto de atenção. Perceba que eu dei nome iniciando com maiúsculo para os nossos componentes, e isso não foi à toa. Perceba que a gente usa elementos HTML do lado de elementos que a gente criou, customizados mesmo, criados a partir de componentes do React. O React distingue esses dois tipos de elemento justamente a partir da primeira letra C maiúscula ou C minúsculo. Se a tag começar com letra minúscula, o React vai interpretar como uma tag HTML. Se a primeira letra for maiúscula, ele vai interpretar como um componente, ele vai tentar achar esse componente dentro do escopo atual e vai criar um elemento a partir desse componente. Então, por exemplo, se eu tivesse usado P minúsculo, aqui nesse elemento de pesquisa, ele daria esse erro aqui. Ele diz a tag pesquisa não é reconhecida nesse browser. Ele tentou inserir diretamente no HTML da página uma tag chamada pesquisa que não existe no HTML. Se eu começar com o P maiúsculo, ele vai procurar como um componente mesmo. Mas o que eu ganho usando essas funções que a gente criou até agora como componentes, em vez de usar da forma anterior como funções? Tá. Os elementos HTML têm atributos. Os elementos construídos a partir de componentes customizados também podem receber atributos. Só que daí esses atributos vão ser passados para a função que implementa esse componente dentro de um objeto que a gente costuma chamar de props. Então eu vou dar um exemplo aqui no pesquisa. Vamos supor que a gente quisesse passar algum valor para o elemento pesquisa. Vamos olhar aqui para o nosso arquivo pesquisa. Vamos supor que a gente quisesse deixar essa mensagem, qual CEP você deseja pesquisar, como um parâmetro a ser passado para esse componente, como algo personalizável em vez de fixo. Como a gente poderia fazer isso? Vamos copiar esse texto. A gente poderia passar aqui um campo. Texto topo, por exemplo, igual. Como a string a gente não precisa das chaves, passamos aqui, qual CEP você deseja pesquisar. A gente está passando esse valor para pesquisa, mas por enquanto ele não está usando. Vamos lá para a tela da pesquisa, vamos lá para o arquivo que a gente está implementando o componente pesquisa. Aqui na nossa função a gente não está recebendo nada por enquanto. Para a gente receber aquele valor que a gente passou lá no app, a gente pode chamar o primeiro parâmetro de props.
que é nesse primeiro parâmetro que o React vai injetar um objeto com várias chaves e valores correspondente aos atributos que você passou quando você criou o elemento. Então a gente pode armazenar aqui numa variável separada para ficar mais organizado. Declarar uma const texto topo e o valor dela vai ser o correspondente à chave no props chamada texto topo. A gente pode usar esse texto dentro do nosso parágrafo. Salvamos. Atualizando, parece que está funcionando normalmente. Vamos ver se ele está usando esse texto aqui mesmo. Vou colocar um número antes, ele atualiza com o número. Então vamos revisar o que está acontecendo. Aqui no app, eu pedi para ele criar um elemento pesquisa, passando o parâmetro texto topo com o valor qual CEP você deseja pesquisar. E aqui no meu componente, eu especifiquei como usar essas props passadas para os elementos criados a partir dele. Então eu extraí o texto topo das minhas props, né? Acessei a chave texto topo, que a chave vai ser a mesma que a chave do atributo, né, que você está passando nessa tag aqui da sintaxe JSX. E eu usei esse valor dentro da árvore de componentes. Então, para cada elemento que eu criar, eu posso passar parâmetros diferentes, vai chegar aqui dentro dessas props com valores diferentes e o componente vai saber responder a esses valores. Nesse ponto, o princípio é um pouco parecido com a diferença entre funções e chamadas de função. Quando você cria uma função, você estabelece nomes para os parâmetros e a sua função vai executar um determinado código usando esses valores dos parâmetros. Mas a função em si, no momento da declaração, não especifica quais vão ser os valores. Nos pontos do código, que podem ser mais de um ponto, em que essa função for chamada, essas props vão ser preenchidas pelo que a gente chama de argumentos da função. E aí, cada argumento, que vai ser um valor concreto, vai chegar na função, vai ser colocado dentro de um parâmetro, e a função vai ser executada a partir daqueles valores. Então, cada execução vai ter uma sequência de valores diferentes. Aqui, da mesma forma, cada elemento criado a partir do seu componente vai ter os valores passados na hora da criação daquele elemento. Então, resumindo, o componente decide como tratar os dados e quando você cria um elemento a partir desse componente, você passa os dados concretamente que vão ser usados para aquela instância. Então, beleza. Agora que a gente viu como os props funcionam, dá para a gente começar a ver aonde na nossa aplicação faz sentido usar as props, para deixar nossos componentes mais flexíveis. Eu usei aqui o texto topo do componente de pesquisa, mas foi mais de exemplo mesmo, porque não faz tanto sentido deixar isso configurável, porque a gente vai querer deixar fixo, né? Sempre vai estar escrito qual CEP você deseja pesquisar. A gente não pretende usar esse componente de pesquisa em outros pontos da nossa aplicação, que teria um texto diferente. Então, como na aplicação inteira vai estar fixo, compensa mais deixar fixo no próprio componente mesmo. Olhando nessa página de pesquisa, o que a gente pode pensar que seria algo passível de alteração seria o texto do input. Enquanto o usuário está digitando, o valor do texto do input vai ter que alterar também. Mas isso é algo que a própria tela vai gerenciar e os outros componentes não vão precisar ter acesso a essa informação enquanto o usuário está digitando. Eles só vão precisar ter acesso ao CEP final. Quando eu clicar consultar, aquele CEP que estava no texto tem que ser enviado para fora. Mas, por enquanto, a gente não vai ter que se preocupar com isso. Então, na tela de pesquisa, não tem nenhum ponto que a gente precise se preocupar em deixar parametrizado. Vamos ver na tela de carregando. Na tela de carregando, também vai ter uma mensagem fixa carregando resultados, o botão de cancelar. Não tem nada que a gente precise se preocupar agora. Na tela de erros. Na tela de erro, aqui já faz sentido ter parametrizado a mensagem do erro, porque daí para cada caso vai ter uma mensagem de erro específica. A gente pode deixar a mensagem erro na consulta em cima, para ficar só um indicativo de acontecer um erro, mas a mensagem embaixo do erro de consulta, a gente pode deixar parametrizado, porque faz sentido parametrizar.
que vai ser diferente para cada erro que pode acontecer. Então vamos lá. Essa função erro aqui, que é nosso componente, a gente recebe o objeto props, que a gente depois vai ter que passar essa informação de qual que é a mensagem de erro. A gente pode colocar aqui dentro do parágrafo props.errorMessage. Então eu vou trocar aqui no app para mostrar a tela de erro, que é a que a gente está mexendo agora. Vou apagar esse texto topo, porque era só um teste da tela de pesquisa. Apareceu aqui, erro na consulta, e não tem nada mostrando embaixo, porque a gente não está passando nenhuma mensagem de erro. Então, para passar uma mensagem, vamos passar aqui, error message igual CEP não encontrado. Então, vai ficar assim, vai aparecer erro na consulta em cima, e embaixo a mensagem CEP não encontrado. Mais para frente, quando a gente for organizar toda a lógica de execução, é aqui que a gente vai passar a mensagem de erro que aconteceu. Vamos olhar para outra tela agora, a tela de resultados. Na tela de resultados é o caso mais interessante aqui, que a gente tem várias informações que podem ser mostradas, a rua, a cidade, etc. E o que faria mais sentido seria a gente receber um objeto, tem, por exemplo, a chave rua e o valor, o nome da rua, a chave cidade e o valor, o nome da cidade, assim por diante. E tendo recebido nesse formato, a gente quer que mostre na tela nesse padrão certinho, com chave em negrito e o valor logo na frente, independentemente de quais sejam essas chaves e valores. Então vamos tirar dessa lógica mais fixa e deixar mais flexível o nosso componente de resultados. Então primeiro vamos colocar, receber as props. Vamos guardando uma variável, já que a gente vai precisar processar um pouquinho esse valor. Vamos chamar de result igual props.result. Só para ficar mais fácil manipular os resultados. Então esse result a gente sabe que é um objeto que tem várias chaves e valores. Então vamos criar primeiro uma lista com todas as chaves. E daí vai ser uma lista basicamente que vai ter os valores rua, cidade, etc. Vou chamar de keys, que são as chaves. E para pegar a chave de um objeto, a gente usa o object.keys.result. Para ficar mais claro, vamos, por enquanto, eu vou deixar comentada essa linha aqui do props.result. Vou usar um result fixo. Depois a gente vai pegar da props. Mas só para ficar mais fácil da gente verificar o que está acontecendo na tela enquanto a gente implementa a lógica. Então aqui tem rua São Paulo, cidade Maringá. Então vamos ver esse keys aqui, vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Primeiro vamos voltar para app, né, para enxergar o que a gente está alterando na tela resultados. Trocar aqui para a tela resultados. Vamos tirar esse error message que não está sendo usado. Essa parte de rua cidade a gente vai alterar. Então eu vou deixar aqui num cantinho comentado só para ter de referência. Vou usar comentários de múltiplas linhas. Né? Vou pegar e tentar mostrar os keys aqui. Então tem rua e cidade. Então está extraindo certinho as chaves do objeto. Mas o que a gente quer não são as chaves do objeto. Né? A gente quer montar a lista de componentes do formato que a gente tinha aqui antes. Uma span com a chave em negrito
e depois o valor da chave em seguida. Então, como é que a gente faz? Tendo aqui as keys, a gente pode montar uma lista aqui de elements. Aí a gente pode usar aqui o map, e para cada key eu vou criar aquele componente embaixo. Então, eu vou abrir um span. Então, vou abrir um span, mas primeiro eu uso um parêntese para poder mexer na outra linha, né, para não ficar tudo numa linha grande. Abrir um span, já vou deixar fechado aqui também. Colocar a chave em negrito. Aqui vai a nossa chave. Lembra que essa era a lógica nossa, né, que a gente estava querendo implementar. Colocar a chave colocar a chave nessa tag B, que eu deixo em negrito. E aqui a gente vai ter que colocar o valor. Que vai ser, por exemplo, para a rua vai ser o nome da rua, para a cidade vai ser o nome da cidade. Então, a gente usa o padrão de acesso a chaves no JavaScript. Result é o objeto. A gente vai dizer, ó, eu quero o valor no objeto result que está na chave key, que é a chave que eu estou mirando no momento. E aí eu já vou ter construído uma lista de elementos. Lembra que quando a gente deu uma olhada no JSX, eu comentei que quando você tem uma lista de elementos, você pode inserir diretamente na sua árvore JSX, que o React vai inserir todos esses elementos em sequência. Então vamos fazer isso mesmo. Trocar aqui as keys pelos elementos. Aí ele inseriu, faltou só os 2 pontos, né, que eu tinha inserido antes e não inseri aqui, e um espacinho. Beleza. Então, a partir desse formato de objeto, ele já está sabendo mostrar para mim na tela. Se eu alterar, colocar novos valores aqui, novas pares de chave e valor. Se eu colocar, por exemplo, estado, Paraná, ele já sabe mostrar o estado 2 pontos Paraná aqui na tela. Já está bem genérico. Só tem um porém. Eu vou até maximizar para ficar mais fácil de enxergar. Se a gente olhar no console, tem um warning aqui em vermelho, dizendo que todo filho de uma lista precisa ter uma chave key. Esse key que ele está mostrando não tem relação com o key que a gente está usando, que a gente extraiu do objeto result. Mas, coincidentemente, a gente consegue usar para essa função. O que é esse key que ele está exigindo? Toda vez que você tem uma lista de elementos, e essa lista de elementos é alterada, o React precisa de uma maneira de saber identificar quais itens dessa lista antes da mudança correspondem a itens depois da mudança. Então, esse key que ele está exigindo é uma prop que você precisa passar para todo elemento raiz que está nessa lista e que vai falar para o React, ó, esse aqui é o nome desse elemento. Por exemplo, eu posso usar um número. Se esse aqui é aqui, número 1, e depois da alteração tem um elemento com aqui, número 1 também, o React vai identificar esses 2 elementos como sendo o mesmo que foi alterado na versão passada e a versão futura de um mesmo elemento. Inclusive, se esse elemento tiver um estado, que a gente vai abordar a questão de elementos com estado mais para frente, ele vai usar o mesmo estado para os 2 elementos. Por isso que é bem importante você escolher uma chave que faça sentido e que realmente identifique um elemento, para que o React não se confunda e tenha resultados que você não deseja depois. Então, nesse caso, a gente tem uma chave que já vai ser única, que é qual que é o tipo de informação, né? Se é rua, cidade, estado, já não vai se repetir mesmo. E a gente pode usar essa informação como a chave no nosso elemento. Quando eu disse que vai ser no elemento raiz, a gente declarou essa variável elementos e o retorno do keys.map vai ser uma lista de elementos. O elemento raiz de cada um dessa lista, aqui vai ser o span. Todos esses elementos vão ser o span com um texto dentro. Então é justamente nesse span que eu preciso passar o key. E como a gente já tem essa variável, inclusive com o mesmo nome, mas
aqui no caso é coincidência, a gente pode usar o próprio valor da variável key como sendo a chave, né, aqui do nosso elemento. Então, esse primeiro trecho, Rua São Paulo, por exemplo, aqui desse elemento vai ser rua. Nesse segundo elemento, aqui vai ser cidade. Nesse elemento, aqui vai ser estado. Então, qualquer alteração que tiver nessa lista, ele vai saber, por exemplo, se eu trocar a ordem de rua e cidade, o React já vai saber que houve uma troca entre esses dois elementos. Não é que o primeiro elemento se tornou cidade agora e o segundo elemento se tornou rua. Os dois elementos eles trocaram de lugar. Daí, se eu salvar a alteração que eu fiz, vou limpar o console, atualizar. Você vê que não tem mais aquele OR, ele já não está mais reclamando que não tem a property key, porque a gente passou uma e a gente verificou que realmente faz sentido. Mais para frente no curso, a gente até vai ver alguns outros casos que a gente vai precisar usar isso também, de alguns casos um pouco mais complexos. Mas esse aqui fica bem simples, porque a gente tem uma chave óbvia para usar. E para deixar o nosso componente pronto, é só remover esse objeto fixo, que a gente só estava usando para poder verificar rápido na tela mesmo. Vou até ainda deixar ele copiado. Manter o result da maneira que estava antes, pegando o result das props. E aí, no app, eu posso passar o result. Abro as chaves para passar um valor que não faz parte do JSX. Não estranhe a sintaxe aqui, colocar o objeto dentro dessas chaves. Como o próprio objeto já tem chaves, então vai ficar duas chaves, uma dentro da outra. Então pode parecer um pouco confuso visualmente, mas lembrem, essa primeira chave aqui é para inserir um valor do JavaScript dentro do JSX. Essa segunda chave é a chave do objeto, então são propósitos bem diferentes um do outro. E por isso que tem dois, não é sempre que vai ter dois. Vamos salvar o app, vamos até atualizar a página e a gente verifica que está tudo funcionando corretamente. Agora dá para a gente usar nossa página de resultados passando o result de fora. E ela já fica bem mais flexível, porque ela não precisa colocar os dados de forma fixa. Quando eu tiver esses dados na mão para mostrar na tela, é só eu passar por props e eu não vou precisar alterar nada no meu componente em si. Então, na aula de hoje a gente viu o que são as props, como elas funcionam e começamos a usar elas nas nossas telas para deixar os nossos componentes mais flexíveis. E na próxima aula a gente vai começar a navegação entre nossas telas.